Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao teu lar com o programa Semeando a Boa Nova. Neste mês vocacional, hoje nós queremos celebrar o Dia dos Pais, queremos rezar pelos nossos pais, pedir a graça de Deus para que eles possam cumprir a sua missão. E aqueles que já partiram estejam na graça de Deus a partir de tudo aquilo que viveram enquanto estiveram entre nós. Mês vocacional, todos nós somos chamados a reconhecer a nossa vocação e a viver este chamado de Jesus. Refletimos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão e irmã, mais uma vez, Jesus chama a atenção dos seus discípulos a partir de um questionamento de Pedro, que diz a Jesus: quando nos ensinas, ensinas somente a nós ou ensinas a todos? Jesus vai dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o ensinamento de Jesus, quando é direcionado aos discípulos, deve ser entendido
como uma norma, como um ensinamento direcionado a todos nós. Todos nós, pelo batismo, somos chamados a ser discípulos de Jesus. E o discípulo é aquele que segue, aquele que vai caminhando junto, caminha ao lado para aprender com o Mestre. Então, todos nós precisamos aprender com Jesus, escolher Jesus e, a partir dessa escolha, aprender com seus ensinamentos. Ele mesmo vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a fé, ela precisa ser uma escolha, ela precisa ser um aprendizado. Jesus hoje, mais uma vez no Evangelho, ele ressalta o mesmo tema que nós ouvíamos na semana passada a respeito do uso das riquezas. Vai dizer Jesus: construí o vosso tesouro no céu, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O nosso coração, o nosso sentimento, ele é importante quando nós tratamos da fé, desses assuntos relacionados à fé. Se eu conheço a teoria, se eu conheço o texto, mas eu não trago esse texto, essa teoria, esta palavra para a minha vida, para o meu coração, ela se tornará só mais um ensinamento, mais um texto. Agora, quando eu coloco este ensinamento como verdade a ser aplicada na minha vida, esta realidade, a minha vida, ela se transforma. Quando Jesus chama a atenção para o uso inadequado dos bens, Jesus está nos alertando para que não nos percamos no caminho, para que nós não estejamos distraídos quando ele voltar. Então, Jesus vai repetir mais uma vez: feliz aquele empregado, feliz aquele discípulo que quando ele voltar, encontrar acordado, encontrar vigilante. Então, Jesus vai dizer: mantenha os vossos rins cingidos, use o cinto da segurança na fé, porque quando Jesus voltar, quando Jesus te chamar, que você esteja em pé, preparado. Vai dizer Jesus no Evangelho: ficai preparados para que o Senhor os encontre acordados quando ele voltar. E aí Jesus conta aquela parábola de um administrador que confiou aos seus servidores, aos seus trabalhadores, todos os seus bens. Quando alguém confia a você aquilo que lhe é importante, aquilo que lhe é caro, no sentido de querido, quando alguém lhe confia alguma missão, não está fazendo como que apenas uma proposta vazia. Quando Jesus confia a nós uma missão, hoje, Dia dos Pais, mês vocacional, todos nós chamados a descobrir e a viver a nossa missão, quando Jesus nos confia esta missão, está nos colocando como personagem integrante da história da salvação. Eu, padre, você pai, você casado, você solteiro, você religioso, todos nós fazemos parte desse grande planejamento que é a história da salvação. E depende de nós, depende da nossa atitude, depende do nosso testemunho, a continuidade da história da salvação iniciada lá no início da criação. É preciso compreender que o apego às coisas terrenas, ou seja, o apego a pessoas, a lugares, a paixões, a bens, tudo isso inviabiliza a obra da salvação. Veja, alguém que é consagrado ao Senhor precisa ter a liberdade para ir
aonde o Senhor quer que ele vá. Jesus, quando envia os seus apóstolos, o evangelista diz, Jesus os enviou para os lugares aonde ele próprio devia ir. Então os apóstolos foram em nome de Jesus lá onde Jesus deveria ir. Assim nós também precisamos ter essa disponibilidade, esse desapego para ir e agir em nome de Jesus, sabendo que, assim como refletimos no evangelho do domingo passado, a prestação de contas daquilo que Deus nos confiou, ela precisará ser feita. Então Jesus, contando esta parábola hoje, ele conclui o evangelho falando inclusive daqueles que serão chicoteados. Uma linguagem que era muito comum naquele tempo. A punição para aqueles que eram infiéis. Muitos foram mortos, muitos foram decapitados, sofreram, e hoje nós temos na história até alguns mártires que, porque falaram em nome de Jesus, foram mortos. Hoje nós precisamos ter a consciência de que diante de Deus precisaremos prestar contas da nossa missão e da nossa vocação. Por isso, irmão e irmã, você hoje pai, você mãe, qual é o saldo, qual é a resposta que você está dando a esse chamado de Deus? O pai, ele é chamado a ser um continuador da graça de Deus que é pai. Assim a mãe, assim os responsáveis, aqueles que assumiram essa condição diante do sacramento do matrimônio. Por isso, que cada um de nós, que cada um de vocês, pela fé, pela perseverança, pela Eucaristia, possa pedir esta graça do desapego, desprender-se das coisas humanas, dos bens humanos, dos obstáculos humanos, para viver o divino, alcançando a graça, e que o chicote de Deus não seja direcionado para nós, que nós possamos viver na fidelidade à sua vontade. Parabéns a você, pai, neste dia, que o Senhor abençoe essa tua vocação e guarde toda a tua família. Que venha sobre você, sobre cada um de nós, as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E salve Maria Imaculada.